Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Prometer. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. O grande trabalho do sacerdócio humano na Terra e a grande dificuldade de cada um deles é exatamente vivenciar o que falam, pois a maioria dos sacerdotes que vivem hoje na Terra e em todas as épocas da humanidade sempre tiveram a dicotomia entre o que falam e o que fazem. E essa grande dificuldade é que marca as nossas vidas para sempre, porque um pequeno ato errado hoje pode significar centenas e centenas de vidas, de reencarnações, para repararmos aquele conjunto de 1 ou 2 erros. Não é exagero, porque dependendo do erro e da profundidade da ferida que causa no outro, nós levaremos muito tempo para reparar. Por isso, nós temos que entender e treinarmos, nos fortalecer, treinarmos, nos aperfeiçoar para crescermos, então, para Deus, para procurarmos, então, construirmos-nos intimamente para o amanhã de luz e de fraternidade. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Tudo aquilo que nos oferecem, que pode retratar um pouco de felicidade, que possa trazer para a gente aquelas felicidades do mundo, e aí podem se tornar muito negativas se comparadas àquelas felicidades que nós podemos encontrar no céu. São duas diferenças. São dois padrões que nos levam a refletir, nos levam a pensar em como devemos agir, em como devemos trabalhar intimamente para nos fortalecer e para empreender ao longo da nossa vida a caminhada necessária ao processo evolutivo, ao processo de restauração do nosso mundo íntimo, fazendo com que cada um de nós tenhamos condições de olharmos melhores uns para os outros e ver onde está a nossa felicidade. Está nos prazeres do mundo ou nos prazeres de Deus? E fazer essa seleção é extremamente importante para o nosso processo evolutivo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. E cada um de nós, ao depararmos com a nossa cruz, a gente tenta fugir. A gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer a cruz. A maioria de nós. E a cruz, às vezes, é muito leve perante aquilo que a misericórdia divina nos oferece. A nossa cruz é muito pequena. De todas as formas, é muito pequena. Nós temos apenas fazer um pequeno trabalho no bem e errarmos o mínimo possível da nossa conduta do dia a dia. Mas a manter essa vigilância sempre em alto nível para nos protegermos de nós mesmos e na construção desse amanhã é que vai fazer a diferença em cada criatura, que nem sempre nós nos predispomos realmente a seguir com firmeza, com coragem e com determinação. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. Esse é o grande perigo. Às vezes, uma pequena renúncia que a gente faz numa atitude que tomaríamos naturalmente em outras circunstâncias, mas ao fazermos aquela pequena renúncia, nós conquistaremos bastante para a realidade espiritual. Por isso, a nossa necessidade de aperfeiçoar, a nossa necessidade de nos fazermos melhores, de nos fazermos mais aptos e condizentes com as leis divinas. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Todos nós temos esse compromisso, todos nós temos essa necessidade de desenvolvermos as nossas atividades, particularmente a esse e aquele fator. Mas esse chamado individual de corrija-te, aprenda o seu trabalho particular, de você seguir o seu caminho. Então, a hora que nós entendermos essa responsabilidade, a hora que nós entendermos essa necessidade de nos aprimorarmos e realmente procurarmos nos aprimorar, é que vai fazer a grande diferença do nosso processo evolutivo, é que vai fazer a grande diferença do nosso aprimoramento íntimo. Trabalhemos, pois, para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos,
para conquistarmos a nós mesmos ao longo das nossas vidas, ao longo de nossas possibilidades existenciais. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. E quantas maravilhas são prometidas para o mundo? Recentemente eu estava vendo um material Como Ganhar uma Eleição. E exatamente isso aqui. Nem vamos repetir as loucuras que estavam lá, porque vão tudo contra os princípios divinos, os princípios das leis divinas. E se as pessoas aceitam de bom grado todas aquelas histórias, porque eles também são daquele jeito. Mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? A ambição, propósitos inferiores, enganos. Se nós ainda servimos a esses propósitos, como poderemos então dar uma liberdade que se conquista com as lutas, que se conquista com o empreendimento da reforma íntima, da valorização dos nossos sentimentos, da conquista de nós mesmos, das realizações excelsas do amor? Para conquistarmos essa verdadeira liberdade, para conquistarmos essa verdadeira condição de seres espirituais cônscios, íntegros, precisamos então colocar em prática determinadas posturas que nós precisamos para a construção e a edificação das bases do amor em nós. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos, trabalhemos, pois, para nos tornarmos melhores. E sabemos que, diante das promessas absurdas de maravilhas irrealizáveis, devemos nos abster e procurarmos, assim, construir intimamente para as forças do bem, para as forças do amor, para as forças da paz que devemos conquistar e integralizá-las em nossas vidas. Não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. A salvação de si mesmo. Para que nós possamos acreditar em alguém que nos traz ideias mirabolantes de uma conquista, precisamos ver quais as ações dele no dia a dia, para que ele se aprimore, para que ele estabeleça determinados processos evolutivos e com isso todos nós consigamos caminhar com segurança, caminhar dispostos a sermos realmente melhores, a fazermos-nos melhores e estarmos em plena integração com a justiça divina. Com isso, com esse sentimento, com essas nossas ações, estaremos então fortalecendo-nos, estaremos então ampliando nossas atitudes construtivas e positivas na edificação do bem. Deves saber que fostes criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Experimenta subir uma ladeira. Você se esforça, né? Faz aquele esforço. Para descer, você vai só soltando o corpo e vai descendo. Ou seja, para ascendermos espiritualmente, vamos passando por várias provas, por várias situações, onde teremos que saber conquistar cada passo daquele ali, cada degrau daquele, para nos fortalecermos, para estarmos bem conosco mesmo, para nos aprimorarmos e para nos melhorarmos. Porque subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, por esse caminho ascensional, temos que trabalhar o nosso íntimo, fazendo caridade, mas também corrigindo nossas mazelas morais. Temos paciência para, no momento certo, respirarmos fundo e tomarmos a atitude mais compatível com as nossas necessidades. Perseverança, porque em alguns momentos poderemos vacilar, outros podemos cair, mas sempre temos em mente que temos que crescer. E com tudo isso, as condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria são criadas com as nossas ações no bem, onde muitas das vezes depararemos com pessoas que vêm para o nosso caminho para tentar nos derrubar, para tentar criar problemas para nós. Mas à medida que vamos nos valorizando, vamos empreendendo novos esforços, então nós construímos e conquistamos a verdadeira paz para nossas vidas. Se alguém te fala em valor das felicidades, Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos
da corrupção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Não existe vitória fácil. Como as pessoas falam, não existe ganhar dinheiro fácil. Você tem que suar, tem que molhar a camisa, você tem que se aperfeiçoar, você tem que se aprimorar, você tem que trabalhar para a conquista de si mesmo. Somente assim, conquistando passo a passo a nossa evolução, o nosso aprimoramento espiritual, saberemos então construir uma manhã de luz e de fraternidade para todos nós. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, aqueles que procuram colocar em valor, buscarem valorizar, buscarem construir e refazer intimamente o seu caminho, esses sim vão estar nos mostrando as possibilidades de crescer e de nos aprimorar. Mas à medida que as pessoas começam a tentar esconder os obstáculos ou trapacear para passar por eles, não está subindo. Para nós subirmos, temos que ter a dignidade de saber contornar os obstáculos com sabedoria e até mesmo fazer com que esses obstáculos, que a princípio pode parecer uma pedra no nosso caminho, se torne então um ornamento da nossa vitória. Os obstáculos não são para nós reclamarmos dele, mas sim para sabermos e aprendermos a vencê-los com sabedoria. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. É o que a maioria das pessoas fazem. Infelizmente, nós vivemos num momento em que as grandes promessas que as pessoas trazem para as massas é de uma liberdade que não existe, é de um sentimento vazio em seus corações e esquecem-se de criar o verdadeiro amor em suas almas. Essa pérola de luz você pode encontrar no site da efebeditora.com.br, onde você vai estar tendo acesso a esse e vários outros livros que te enriquecerão a alma de valores imortais. Paz e luz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para os embates da vida.